O PM YouTube Gabriel Monteiro acabou sendo expulso da Polícia Militar na última terça-feira no estado do Rio de Janeiro. Lembra você que o Gabriel Monteiro foi ligado ao MBL, tem um canal no YouTube com mais de 2 milhões de seguidores e, segundo imagens de uma casa e de um carro que ele mostrou aqui, ele tem um padrão de vida muito bom para quem reclama do salário da PM. Ou seja, na minha humilde opinião, o objetivo do Gabriel com esses vídeos de denúncia, com esses vídeos contra a corporação, não é para mostrar que ele é um bom cidadão, que ele é um bom samaritano, que ele está ali lutando contra a corrupção. Ao contrário, ele está se promovendo dentro da polícia para poder se lançar politicamente, sendo candidato ou a vereador nessa eleição agora de 2020 ou a deputado na eleição de 2022. Os valores que o Gabriel Monteiro ganha hoje com doações através das redes sociais, com monetização do YouTube, é um valor muitas vezes acima do salário dele, obviamente, na Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Ele foi expulso da Polícia Militar não por causa daquelas situações envolvendo o Coronel Ibis ou por tantas outras infrações que o Gabriel acabou respondendo na Polícia Militar. Ele foi expulso por deserção. Ele feriu o artigo 187 do Código Militar, que ele sabe, ou pelo menos deveria saber de cor. Mas antes que vocês estejam comemorando aí, ainda cabe recurso, ele vai recorrer, obviamente ele vai ser reintegrado enquanto ele recorre disso aí, mas isso vai servir como mais um capital político para o Gabriel utilizar, possivelmente em uma campanha agora em 2020 ou em 2022. Para quem não sabe, o Gabriel Monteiro ele se inspira no Arthur Duval. E eu vou provar que até nessa situação da expulsão da PM, ele também está se inspirando no Arthur Duval em relação à expulsão do Arthur Duval do DEM. Vamos pro vídeo. Pois bem, meu povo, o PM Gabriel Monteiro, que faz vídeos atacando pessoas na internet, inclusive superiores, denunciando criminosos que atuam dentro da polícia, foi expulso na última terça-feira da PM do estado do Rio de Janeiro. O motivo não foi aquela situação envolvendo o Coronel Ibis, para que ele não venha a público dizer que foi o Coronel Ibis que colocou ele para fora da polícia, não. O motivo é que ele estava escalado para trabalhar e faltou o trabalho entre o dia 22 de julho até o dia 31 de julho. A polícia disse que procurou o Gabriel Monteiro nos endereços que ele tinha cadastrado na corporação para que fosse informado que ele tinha de trabalhar, que caso ele não comparecesse ele seria expulso por deserção e, segundo a polícia, ele não foi encontrado. No momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui, o Gabriel Monteiro acabou de soltar um vídeo, eu não tive tempo nem de assistir o vídeo ainda, então eu vou ver o vídeo dele obviamente depois, mas eu vou trazer para vocês as informações que estão aqui postas por um lado da história, que é a PM. Se você quiser saber o lado do Gabriel Monteiro, nada melhor do que você mesmo e ver a história que ele vai contar lá. O que é que tá acontecendo? O Gabriel Monteiro, ele evidentemente quer se lançar em uma carreira política. Ele tá na polícia basicamente para se promover. Ele diz que ser policial é um sonho. Quem tem um sonho de ser polícia não faz o que ele faz. Ao invés de tentar melhorar a corporação, utilizar a corporação como trampolim para poder se eleger um cargo político. Lá na primeira parte do vídeo eu falei para vocês que o Gabriel Monteiro se inspira no Arthur Duval, no Mamãe Falei. Ele mesmo já disse isso várias vezes. Se você lembrar, o DEM decidiu que não lançaria o Arthur Duval para prefeito de São Paulo nas eleições de 2020. O que foi que o Arthur Duval fez? Ele arranjou um problema com o DEM para que ele fosse expulso do DEM, ingressasse em outro partido, como ele acabou ingressando no Patriota, e se não me engano o Holliday também ingressou no Patriota, para que ele possa se lançar à prefeitura de São Paulo. E por que, Carlito, que o Arthur Duval fez isso para ser expulso do partido? Porque existe uma janela legal ali que você pode mudar de um partido para o outro. Se você quiser mudar de um partido para o outro fora dessa janela, você pode perder o seu mandato, porque o mandato pertence ao partido e não ao deputado. Quando o Arthur Duval criou aquela polêmica, ele criou deliberadamente para poder ser expulso do DEM, poder sair do DEM com o seu mandato de deputado estadual, se filiar a outro partido que o lançaria como candidato a prefeito de São Paulo, como ele é pré-candidato pelo Patriota. No caso do Gabriel Monteiro, é mais ou menos a mesma coisa, isso baseado na minha análise, obviamente. Por quê? O militar, ele não pode ser vínculo político. A gente sabe que aconteceram algumas alterações recentemente na lei, que alguns militares podem concorrer a cargos públicos, que inclusive podem retornar à profissão, mas isso muda de cargo para cargo, de tempo de PM na polícia, tem um monte de critério que o indivíduo precisa preencher. No caso do Gabriel Monteiro, por exemplo, ele não preenche esses requisitos. Então, para ele ingressar na vida política, como candidato a vereador, pré-candidato ou a deputado na eleição de 2022, ele teria de deixar a corporação. Então, nada melhor para o Gabriel Monteiro
que criar uma narrativa de perseguição, que ele é perseguido pela polícia, que ele denuncia as coisas da polícia e por conta disso ele acaba sendo prejudicado. Eu até vi alguns vídeos aqui de advogados defendendo o Gabriel Monteiro. E é óbvio que vai ter advogados defendendo ele, vão ter, na verdade, advogados defendendo ele, por dois motivos. Primeiro motivo, todo mundo tem direito à ampla defesa, ao contraditório, à presunção da inocência. E segundo, eles querem também surfar a onda do Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro, ele comete ilicitudes ou irregularidades, como a polícia queira chamar, sabendo que está ferindo o Código Militar. Ele entrou na polícia sabendo que ele tinha de seguir um Código Militar. Se ele não quisesse seguir o Código Militar, ele ingressasse em outra carreira. Ele não é apaixonado pela polícia, como ele fala, então se ele é tão apaixonado pela polícia quanto ele diz que é, ele sabe de tudo que ele tem de fazer como policial. Agora, o Gabriel Monteiro tinha esse vínculo com o MBL que a gente já sabe, se envolveu em polêmicas, utilizando, obviamente, a sua influência dentro do MBL inicialmente, depois de seu cargo de policial militar, para tentar, inclusive, intimidar algumas pessoas, segundo algumas denúncias, agrediu pessoas na rua, tenta constranger pessoas pela rua, e ele está fazendo tudo isso para poder juntar o que a gente chama de um histórico político, ou melhor, de um histórico de engajamento político contra o sistema para se promover. O Gabriel Monteiro pode escrever o que eu estou dizendo para vocês aí, ou ele será já agora pré-candidato a vereador em 2020, ou será candidato a deputado estadual federal em 2022. Inscrevam. O Gabriel Monteiro, ele é contra o sistema, ele é contra isso, ele é contra não sei o quê, só que ele trabalha para um político do Rio de Janeiro chamado Felipe Poubel. Felipe Poubel foi acusado de agredir a sogra, o irmão dele foi preso por envolvimento também com agiotagem, com outras coisas atreladas à milícia e um monte de coisa, mas o Gabriel Monteiro está lá. Nesse período, inclusive, durante o isolamento social, da quarentena, do combate ao Covid-19, o senhor Gabriel Monteiro estava viajando pela região metropolitana do Rio de Janeiro, indo para festas, ferindo inclusive regras municipais, de distanciamento social, de uso de máscara e de outras medidas para poder conter o avanço do vírus do Covid-19 no nosso país. Então agora ele vai utilizar isso, obviamente, como capital político para ele dizer que ele foi perseguido por denunciar a alta cúpula dos militares do Rio de Janeiro. O que é engraçado é que ele diz que vive sendo ameaçado pela cúpula dos militares do Rio de Janeiro e pela cúpula do Comando Vermelho. Para quem anda ameaçado como ele diz que anda, ele anda na rua o tempo todo, viaja todo o interior do Rio de Janeiro para curtir finais de semana em praia, não tem preocupação nenhuma aparentemente em preservar sua própria vida. Então um cara que corre tanto risco de vida quanto o Gabriel Monteiro, por que é que tá tão à toa assim na rua esperando que alguém mate ele? Agora, inclusive, antes de começar esse vídeo, eu tava vendo inclusive a capa de um vídeo aqui que ele recebe algumas feministas na casa dele, segundo ele. Como eu não assisti o vídeo, eu não vou dizer se é ou não é a casa dele, mas se realmente for a casa dele, e se aquele carro que tá na garagem realmente for o carro dele, é óbvio que ele não está adquirindo esse patrimônio através do trabalho dele com a polícia, com a PM. Ele está conseguindo tudo isso através da livraria que ele tem, através das doações que ele recebe através de pessoas que apoiam o trabalho dele e também através da monetização do AdSense. Eu queria deixar claro para vocês que não tem problema nenhum ele ganhar dinheiro com o YouTube, com AdSense, com livraria, não tem problema algum nisso. O problema é a maneira que ele faz para poder ganhar esse dinheiro, que é criar narrativas políticas falsas, inventar mentira, dizer que existe uma perseguição que não existe, basicamente para criar, como eu disse para vocês, esse histórico político de que ele é o policial bonzinho contra o mal e que por causa disso ele está sendo perseguido. Eu queria pedir que vocês fossem pelo comentário fixo desse vídeo aqui, lessem a reportagem. A expulsão dele foi publicada agora na terça-feira, ele foi expulso por conta da deserção, né? Ele faltou o trabalho do dia 22 de julho ao dia 31 de julho. As pessoas que estão próximas dele dizem que, mas foi tudo muito rápido. Se fosse com outra pessoa, aconteceria da mesma maneira? Bom, se aconteceria ou não aconteceria, eu não sei. Eu sei que a lei tem de ser igual para todo mundo. Se aconteceu assim com ele, tem de acontecer assim com outros também. E ele pode recorrer, ele feriu o artigo 187 do Código Militar, ele vai recorrer, obviamente, enquanto ele estiver recorrendo, ele vai ser reintegrado à polícia, mas vai utilizar isso, obviamente, como subsídio para poder tentar uma carreira política. E escrevam o que eu tô dizendo. Inclusive, se alguém do Rio aí tiver contato com pessoas ligadas a ele e puder me confirmar se ele já é pré-candidato a vereador, comenta aqui embaixo, por gentileza, porque vai ser muito importante a gente falar isso. Mas vocês entenderam qual o problema do Brasil? São pessoas como o Gabriel Monteiro. E o pior, ele vai ser eleito ou vereador, se ele for candidato a vereador esse ano, ou deputado federal estadual em 2022. Escreva o que eu estou dizendo.
Ele vai taxar lá na testa dele que ele combate a corrupção na alta cúpula da PM do Rio de Janeiro, que ele é contra isso, que ele é contra aquilo, e vai acabar sendo eleito. Por isso que eu falo que a gente precisa aprender a votar e entender mais de política. Pessoas como Gabriel Monteiro, Fernando Holliday, Arthur Duval, Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, tantos outros aí chegaram à política e ocuparam e ocupam cargos públicos até hoje por conta de narrativas criadas falsamente para poder construir um histórico aí positivo para lançar uma candidatura. Escrevam o que eu tô falando para vocês. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham em relação a isso. Lembre-se que o Gabriel Monteiro responde a outros processos administrativos, inclusive o do próprio Coronel Ibis. Ele vai recorrer desse, obviamente. Logo, logo, o resultado dos outros sairão e ele vai vir de novo dizer que é perseguido, que não se pode falar da alta cúpula da PM corrupta do Rio de Janeiro, que não sei o quê. Vocês vão ver ele falando o tempo todo sobre isso. Mas leiam as informações, chequem os fatos, que o Gabriel Monteiro, ele mente deliberadamente por um interesse político. Escreva o que eu tô falando aí pra vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. No primeiro comentário fixo estarão aqui as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês. Estará também o link do nosso livro Falando de Política Sem Politiquês, que está em venda na versão física no site da Cota Editorial e na versão digital através do site da Amazon, onde você já pode comprar e começar a leitura. E do nosso curso básico de Ciência Política também, que vai ajudar vocês a entender um pouco mais do cenário político, de como é que funciona a política, para que oportunistas como Gabriel Monteiro não tenham vez na política mais no nosso país. No mais, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e como eu sempre digo aqui no final, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.